A neve não era mais branca, estava tingida de vermelho pelo sangue. A ofensiva alemã cortava a Bélgica como uma lâmina afiada, e todos na linha de defesa sabiam exatamente o que acontecia com aqueles que se rendiam. No meio desse cenário de caos e desespero, um jovem soldado americano de apenas 19 anos ficou para trás. Não por ordem, mas por escolha. Seu posto, uma ponte estreita. Sua arma, uma simples bazuca. Sua munição mais poderosa, coragem e ousadia. Ele não era comandante, não tinha condecorações e naquele dia tudo indicava que ele não voltaria vivo. Diziam que tanques não conseguiriam operar naquele terreno, que no máximo alguns soldados de infantaria tentariam uma aproximação discreta. Mas, pouco depois das 4 da manhã seguinte, a escuridão se quebrou com um som metálico. Eram tanques alemães, vários deles, e vinham direto em sua direção. Mas a pergunta é, por que as temidas tropas da SS, conhecidas por sua brutalidade, hesitaram diante de um único soldado? Hoje vamos descobrir o que aconteceu naquela ponte e por que Francis Sherman Curry entrou para a história como o soldado mais assustador da Segunda Guerra Mundial. Imagine um campo de batalha congelado, cercado por neve e fumaça, onde cada segundo pode ser o último. Agora, imagine um único soldado enfrentando sozinho tanques e tropas de elite, e vencendo. Antes de começarmos essa história impressionante sobre Francis Sherman Curry, o soldado que fez a temida Waffen-SS recuar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias marcantes que contamos por aqui. E acredite, essa é daquelas que você vai querer ouvir até o final. O cenário de guerra. Era dezembro de 1944. Oficialmente, a guerra na Europa estava se aproximando do fim. As forças aliadas já tinham libertado a França e avançavam pela Bélgica prontas para entrar na Alemanha. Mas Hitler ainda tinha uma carta na manga, uma ofensiva gigantesca que ficou conhecida como a Batalha do Bulge. O objetivo? Dividir as forças aliadas, capturar o porto de Antuérpia e forçar uma negociação em termos alemães. Mais de 200 mil soldados e 1.000 tanques e canhões alemães caíram de surpresa sobre unidades americanas. O frio intenso, a neve e o nevoeiro impossibilitaram o apoio aéreo aliado, isolando as tropas em terra. No meio desse cenário caótico estava a temida 1ª Divisão Panzer SS, veteranos da guerra conhecidos por sua brutalidade e apelidados de Batalhão de Massarico, por incendiarem aldeias e não deixarem sobreviventes. Poucos dias antes, eles tinham cometido o massacre de Malmedy, executando 81 soldados americanos que já haviam se rendido. A mensagem para quem estava na linha de frente era clara: render-se não era uma opção. O improvável protagonista. Em meio a tudo isso, havia um jovem de 19 anos de Nova York, sem aparência de herói e sem histórico militar na família. Francis Sherman Curry. Órfão desde os 12 anos, ele entrou para o exército aos 17, sem buscar fama ou glória, queria apenas servir. Inteligente e rápido para aprender, tornou-se especialista em armamento antitanque e táticas de combate. Em setembro de 1944, foi enviado à Europa para integrar a 30ª Divisão de Infantaria, uma unidade já marcada por combates pesados. A Ponte de Malmedy. No amanhecer de 21 de dezembro, Curry estava posicionado para defender uma ponte vital próxima a Malmedy. Se aquela passagem caísse, os blindados alemães teriam caminho livre para avançar ainda mais. Quando a artilharia inimiga começou a bombardear, logo surgiram tanques na névoa. Enquanto muitos procuravam abrigo, Curry foi para o ataque. Com seu fuzil automático Browning, neutralizou o comandante de um tanque. Depois, correu sob fogo cerrado até um celeiro para pegar uma bazuca e acertou outro veículo. Sem parar, localizou granadas antitanque, desativou mais blindados e obrigou outros a recuar. No meio disso, resgatou 5 soldados americanos feridos rastejando sob tiros para levá-los a um local seguro. Em seguida, subiu numa lagarta destruída e usou uma metralhadora calibre .50 contra a infantaria inimiga, dispersando o ataque. A virada psicológica. O mais impressionante não foi apenas a habilidade de Curry com diferentes armas, mas a maneira como ele se movia. Ele trocava de posição tão rapidamente, atacava de ângulos tão inesperados e usava até armamento capturado dos alemães que criou a ilusão de que havia um grupo inteiro emboscando o inimigo. Para os soldados da Waffen-SS,
Aquela resistência não fazia sentido, e o que não se entende assusta. O resultado? Eles hesitaram. E na guerra, hesitar é quase sempre perder. Sozinho, Curry deteve um avanço que poderia ter rompido toda a defesa americana naquele setor. Reconhecimento e legado. Por suas ações, recebeu a medalha de honra, além da estrela de prata, estrela de bronze, 3 corações púrpura e a Ordem de Leopoldo da Bélgica. O próprio Eisenhower teria dito que o feito de Curry encurtou a guerra em 6 semanas. Mesmo assim, ele nunca se colocou como herói. Viveu discretamente após o conflito, mas para aqueles que conheceram sua história, ele foi e sempre será um dos soldados mais temidos que já pisaram num campo de batalha. O que realmente diferencia Francis Sherman Curry de tantos outros heróis da Segunda Guerra Mundial? Ele não só sobreviveu a situações impossíveis, mas conseguiu fazer o inimigo acreditar que estava enfrentando um fantasma. Por isso, Curry não foi apenas corajoso. Ele foi o soldado mais assustador daquela guerra, um homem sozinho que abalou a confiança de uma divisão inteira da elite da SS, deixando-os com a dúvida: o que exatamente enfrentamos? Quando Francis deixou o campo de batalha, ele não levou a guerra consigo. Diferente de muitos heróis condecorados que se tornaram figuras públicas, Curry escolheu a humildade. Depois de sair do serviço em 1946, dedicou sua vida a coajudar outras pessoas, sem fazer discursos, sem escrever memórias, sem buscar fama, mas a lenda dele só cresceu. Os que lutaram ao seu lado sabiam exatamente o que tinham visto, uma resistência solo que salvou vidas e parou o avanço inimigo. Para eles, Curry era mais que um soldado, era a razão pela qual voltaram para casa. Além das inúmeras medalhas e condecorações, a história de Curry virou parte do estudo militar, ensinando às novas gerações como adaptabilidade e controle psicológico podem mudar o rumo de uma batalha. Ele até virou boneco de ação da linha G.I. Joe, levando sua história para crianças que, de outra forma, jamais teriam ouvido seu nome. E sua coragem inspirou até cenários de videogame, mostrando seu brilhantismo tático para um público ainda maior. Mas, para ele, nada disso foi extraordinário. Curry só fazia o que achava certo: proteger seus companheiros e cumprir sua missão. Ele morreu em paz em 2019, aos 94 anos, longe da ponte congelada onde sua lenda começou. Sua história vai muito além do heroísmo em guerra. Ela mostra o que realmente torna um soldado temido. Não é a raiva nem a força bruta, mas a calma, a capacidade de se adaptar sob pressão e usar o medo do inimigo contra ele mesmo. Naquele dia, em Malmi, Francis Sherman Curry se tornou um fantasma solitário, uma força que parecia um exército inteiro. E é por isso que seu nome ainda ecoa na história. Não porque ele quis ser lembrado, mas porque ninguém que o enfrentou jamais esqueceu o soldado mais assustador da Segunda Guerra Mundial. E você acha que hoje um único soldado como Curry poderia ter um impacto tão grande? Ou ele foi fruto de um tempo e uma guerra diferentes? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.